Tudo começou com uma pedra. Um disco circular esculpido há mais de 1000 anos, coberto por símbolos tão complexos que durante séculos ninguém conseguiu decifrá-los completamente. Mas quando arqueólogos finalmente entenderam o que aqueles glifos diziam, o mundo prendeu a respiração. Era chamada a profecia maia do fim do mundo. Olá, amantes do mistério. Antes de continuarmos essa viagem no tempo, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos curiosos e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas explorações sobre o nosso passado incrível. Seu apoio é fundamental. Muito obrigado. Agora, vamos desvendar essa história. A civilização maia acreditava que o tempo não era uma linha reta, mas um grande ciclo. Para eles, cada era, cada grande período da história, tinha um começo e um fim inevitável. O famoso calendário maia não era apenas uma ferramenta para marcar os dias da semana. Era um sistema matemático e espiritual de uma complexidade impressionante, usado para prever grandes mudanças cósmicas e eventos celestiais. E um desses grandes ciclos, uma era inteira que durou mais de 5.000 anos, tinha uma data marcada para terminar, 21 de dezembro de 2012. Quando pesquisadores modernos descobriram isso nos textos antigos, a ideia se espalhou como fogo. Manchetes em todo o mundo anunciaram o apocalipse. Milhares de sites, livros e documentários surgiram, cada um com uma teoria mais assustadora que a outra. Eles afirmavam que os maias haviam previsto terremotos cataclísmicos, tempestades solares que destruiriam nossa tecnologia, a reversão dos polos magnéticos da Terra e o colapso total da humanidade. Alguns acreditavam que um planeta escondido, chamado Nibiru, iria colidir violentamente com a Terra. Outros diziam que era o dia do retorno dos deuses, os antigos astronautas que deram origem à civilização. O pânico era real. Mas será que os maias realmente previram o fim do mundo como o conhecemos? Para entender a verdade, precisamos voltar ao passado, bem fundo na selva mexicana, na antiga cidade de Tortuguero, em uma estela de pedra conhecida como Monumento 6, existe a única referência direta encontrada até hoje sobre o término do grande ciclo. O texto menciona o retorno de uma divindade poderosa, Boulan Yokti Kau. No final do 13º Bactum Menos, que é o equivalente exato ao ano de 2012 no nosso calendário. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. A inscrição ela fica incompleta, danificada pelo tempo. E foi exatamente esse espaço em branco que abriu as portas para todo tipo de interpretação e fantasia. Muitos estudiosos e arqueólogos, os verdadeiros especialistas na cultura maia, afirmam categoricamente que eles nunca falaram de destruição global. Para a mentalidade maia, o fim de um ciclo não significava o colapso apocalíptico, mas sim uma renovação. Era como o amanhecer que chega depois da noite mais longa, o início de um novo tempo, uma nova era, uma transição, não um fim. Ainda assim, o mistério continuou vivo, alimentado por outras descobertas. Isso porque outras cidades maias, como Palenque e Tikal, deixaram registros detalhados de eventos astronômicos que, para eles, tinham um significado divino profundo. E é aqui que a história toda fica ainda mais inquietante e fascinante. Os maias eram astrônomos geniais. Eles sabiam prever alinhamentos planetários e eclipses com uma precisão que, para a época, era absurda. E por uma incrível coincidência, ou talvez não em 21 de dezembro de 2012, aconteceu de fato um alinhamento astronômico muito incomum: o Sol, a Terra e o centro da nossa galáxia. A Via Láctea ficaram perfeitamente alinhados no céu. Para os maias,
que viam o cosmos como um relógio divino, isso não seria uma mera coincidência, seria um marco sagrado, um sinal poderoso dos deuses. Enquanto o ano de 2012 se aproximava, a febre do fim do mundo atingiu seu auge. Milhões de pessoas ao redor do globo entraram em pânico. Construíram abrigos, estocaram comida e água, preparando-se para o pior. Por outro lado, muitos outros se reuniram em sítios arqueológicos maias, no México e na Guatemala, acreditando que testemunhariam um grande renascimento espiritual, uma elevação da consciência humana. E quando o dia 21 de dezembro finalmente chegou, todos esperaram, menos alguns, com medo, outros com esperança, em silêncio, olhando para o céu. E então, absolutamente nada aconteceu. Nenhum terremoto devastador, nenhum planeta intruso apareceu no horizonte. Nenhum deus desceu do firmamento em naves de luz. A vida continuou como sempre. Mas algo muito interessante e que pouca gente percebeu, de fato ocorreu. O grande ciclo do calendário maia realmente terminou e um novo começou, silenciosamente, exatamente como os maias haviam previsto. Eles estavam certos, o tempo era cíclico. Hoje, a grande maioria dos estudiosos e historiadores concorda, a profecia maia do fim do mundo nunca foi sobre destruição total. Foi uma interpretação moderna, sensacionalista, de um conceito muito mais profundo. A profecia era sobre transformação, uma mudança de era, um momento em que, segundo a filosofia maia, a humanidade seria convidada a despertar para uma nova forma de viver e pensar. Mas e se eu te dissesse que a história não termina aí? Existe um detalhe pouco comentado, que talvez seja o mais curioso de todos. Em algumas inscrições maias menos conhecidas, há referências a ciclos de tempo ainda maiores. Ciclos que não duram apenas 5.000 anos, mas dezenas de milhares de anos. Ciclos que, segundo os maias, definem a ascensão e a queda de civilizações inteiras ao longo da história da Terra. E esses ciclos, ainda estão em andamento. Eles não terminaram em 2012. Nós estamos vivendo dentro de um deles, agora mesmo. Talvez os maias nunca quisessem nos dizer quando o mundo acabaria. Talvez a verdadeira mensagem deles fosse muito mais sutil e poderosa. Talvez eles quisessem apenas nos lembrar de uma verdade universal. Nada é permanente, nem os grandes impérios, nem as eras gloriosas, nem a própria humanidade como a conhecemos. E, olhando para o mundo de hoje, com todas as suas crises, mudanças e incertezas, é difícil não se perguntar: será que estamos vivendo o início de mais um desses grandes ciclos de renovação que os maias mencionaram? Ou será que, sem perceber, estamos nos aproximando do fim de um deles? A profecia pode não ter se concretizado em 2012, mas a sabedoria maia sobre os ciclos da vida continua mais relevante do que nunca. E aí, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa sobre isso. E não se esqueça, se você gostou dessa jornada, por favor, dê o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Muito obrigado por assistir e até a próxima exploração.